A paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Estamos aqui novamente, mais uma quarta-feira, para ministrarmos a palavra do Senhor ao seu coração. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam cada dia mais firmes no Senhor, glorificando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e Ele é digno de todo o louvor. Vamos orar, vamos colocar esse momento nas mãos do Senhor e depois estaremos ministrando a palavra, lendo o texto da palavra do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Tu que és o Deus, o nosso Senhor, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu fizeste os céus e a terra, Tu fizeste todo o mundo e tudo o que neles há, Senhor, são feituras Tuas. Então Tu tens o controle de tudo em Tuas mãos. Tu tens o controle da nossa vida, Tu tens o controle dos mares, dos ventos, Senhor. Tu és o Deus que controla todas as coisas, Pai. Por isso nós temos a nossa confiança em Ti. Como o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente no tempo da angústia. É por isso que nós cremos no Senhor, Pai, a cada dia. É por isso que nós temos a convicção de estarmos servindo a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, esse Deus que guarda os seus de todo perigo e guarda os seus de todo mal. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, pelas nossas famílias, gratos a Ti, Senhor, pela salvação que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, toma essa palavra nas Tuas mãos, nos usa conforme a Tua vontade nesta noite, Senhor, que o Senhor possa encontrar morada em cada coração, onde a nossa voz for, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa dar o discernimento, Senhor, a cada vida que estará ouvindo esta palavra nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Queria meditar num texto da palavra do Senhor, que está lá na carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A grande verdade do Evangelho proclama sem sombra de dúvidas o amor de Deus, proclama sem sombra de dúvida o poder de Deus, e este Evangelho não tem como comparar com nenhuma obra humana, porque o Evangelho ele é divino, o Evangelho veio do Senhor, nenhuma comparação há com qualquer obra humana. Mesmo as gloriosas notícias da redenção, se elas forem contadas, se elas forem ministradas com simplicidade, mesmo assim elas se mostrarão profundas em Deus, porque o Evangelho ele é profundo, porque só por meio deste Evangelho nós conhecemos a salvação que está em Cristo Jesus. E esse pequeno versículo que nós lemos aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse pequeno versículo resume toda a obra gloriosa do Evangelho. Podemos ver nele o sacrifício de Cristo, o preço que foi pago na cruz. Podemos ver nesse versículo a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a soberania de Deus. Podemos ver também a malignidade do pecado, podemos ver as nossas falhas e as nossas iniquidades, como são grandes e terríveis, mas acima de tudo, podemos ver a graça de Deus nos salvando. Podemos ver a graça de Deus sobre as nossas vidas, podemos ver a graça de Deus sobre cada ser humano. Por isso, a simplicidade desse texto aqui mostra a profundidade do Evangelho para cada um de nós. Eu quero extrair deste versículo os ensinamentos em três perspectivas aqui. A primeira perspectiva de Deus, a segunda de Cristo e a terceira do homem.
Primeiro ponto aqui que vemos dentro da perspectiva de Deus, nesse versículo, é que Deus é soberano em todas as coisas. Vemos aqui a soberania de Deus em entregar o Filho Jesus para a expiação dos nossos pecados. Deus foi soberano porque Ele determinou que o Filho descesse, entrasse num corpo humano, peregrinasse nessa terra, sofresse e morresse pelos nossos pecados. Ninguém, além do Pai, possui o direito e a autoridade de designar o próprio Filho a essa terrível tarefa. Então foi obra soberana de Deus. Apenas o Pai pode apontá-lo para esse trabalho. Apenas o Pai conseguiu, ou apenas o Pai determinou que Cristo fosse ou se fizesse pecado por nós. Então, como Deus homem, Cristo era servo do Deus Pai e foi ordenado a realizar a tarefa da expiação pelos nossos pecados. Nisso demonstra a sua alta e absoluta soberania sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Não foi homem, não foi anjo, não foi serafins, não foi querubins, foi apenas o Filho. Deus determinou o Filho para cumprir esse importante propósito. Então, aquele que era sem pecado foi tratado como um pecador, para que aqueles que eram pecadores pudessem ser livres do sofrimento merecido. Olha, a palavra diz que Deus o fez pecado por nós. Um homem santo foi feito pecador, ou foi feito pecado para salvar aqueles que eram pecadores, que não eram merecedores da misericórdia. Só isso, meu irmão, nós temos a convicção, só com essa palavra aqui, nós temos a convicção de que Deus jamais nos abandonará e jamais nos abandona. Se você tiver alguma dúvida de que Deus porventura pode ter te abandonado, ou que Deus porventura não está ouvindo a sua oração, ou porventura você possa estar pensando, olha, todos me largaram, Deus se esqueceu de mim, só por essa palavra aqui você pode renovar a sua esperança, pode renovar o seu entendimento, porque Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, e isso não há demonstração de amor maior no mundo, não há demonstração maior de amor por qualquer ser humano, porque é incomparável o amor de Deus. Então não tenha essa dúvida no seu coração, não deixe que a dúvida entre no seu coração a respeito do amor de Deus por você, a respeito da graça de Deus que está sobre a sua vida, a respeito da misericórdia de Deus, porque Deus já provou tudo isso quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E esta é a convicção, esta é a esperança que nós temos, de que Ele vai voltar para nos buscar. Então o plano de Deus já foi estabelecido, e o plano de Deus é perfeito para nós. Nós fomos resgatados, fomos salvos, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos remidos, e agora aguardamos a esperança da volta do Senhor, para estarmos com Ele nos céus. E essa esperança tem que estar viva a cada dia em nosso ser, a cada dia em nosso coração. Então, Deus foi quem nos chamou para estarmos eternamente em débito pela expiação feita por Cristo. Olha, nós não temos condições de pagar aquilo que Cristo fez. Nós não temos condições nenhumas, nem físicas, nem espirituais, de pagar o preço que Jesus pagou. Por isso que foi o Filho que veio, por isso que Deus estabeleceu esse propósito do Filho vir, porque só Ele, na qualidade de santo, imaculado, irrepreensível em toda a santidade que habitava nele, poderia fazer o que foi feito na cruz. Assim, toda a fundação dessa maravilhosa transação descansa na absoluta soberania do Pai sobre todas as pessoas e coisas. E diante dessa soberania, nós devemos, de forma humilde e agradecido, se curvar diante dele e só dizer: Pai, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação, porque eu não era merecedor, nós não éramos merecedores, mas Deus, em sua sabedoria, em seu amor, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Também observamos
a justiça de Deus nesse texto, nesse verso, pois em nenhum lugar as Escrituras afirmam que Deus estava sob qualquer necessidade moral para salvar o povo como fez. Deus não estava pressionado na parede. Deus não estava contra a parede para salvar a humanidade. Não, nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar nenhum verso, nenhum versículo aludindo que Deus tinha uma força maior para fazer isso, ou que Deus estava pressionado por alguma coisa moral para fazer isso, para salvar o ser humano. Não, Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar o povo. Foi somente pela sua imensa misericórdia que Ele criou o método e os meios revelados no Evangelho para salvar do pecado todos nós. Mas tendo ordenado seu Filho, nascido sobre a lei, Deus dá uma ordenança que ele deveria obedecer completamente à lei. Como Paulo diz lá em Romanos 3,25, foi para este fim que Deus mandou seu Filho para ser propiciação pelos pecados e para manifestar a sua justiça. Então, Cristo foi feito propiciação, expiação pelos nossos pecados. Ele expiou lá na cruz as nossas culpas. Assim, de uma maneira especial, sua justiça foi cumprida, ou seja, a justiça de Deus foi cumprida na morte de Cristo. A maravilhosa graça do Pai manifestou-se com o objetivo de que seu povo fosse liberto do pecado e constituído justo diante dele. Note que não está meramente escrito no texto que Cristo foi feito pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Pelo seu amor indivisível pelo povo, Deus ordenou que o Filho fosse feito maldito. Olha, Deus fez Jesus pecado por nós. Que graça maravilhosa de Deus que conhecemos. Nossa condição miserável, em nossa condição miserável, Deus se apiedou de nós e resolveu nos conciliar com Ele mesmo por meio do sacrifício de Cristo. Que gratidão e louvor nós devemos a esse Deus. Ele, na sua infinita bondade, Ele, no seu infinito amor, Ele, na sua infinita misericórdia, entregou o seu próprio Filho para que nós fôssemos reconciliados com Ele, com Deus Pai. Porque quando Adão pecou, o homem foi separado da graça de Deus. Quando Adão pecou, toda a raça humana recebeu aquele tributo dele. Todos nascem em pecado, todos estão em pecado, mas Deus resolveu nos reconciliar de novo. Deus resolveu nos fazer filho dele. Deus nos fez participar da família dele e por isso nós somos adotados pelo Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Então essas três coisas relacionadas a Deus nesse texto: o Pai é soberano, o Pai é todo justiça e Deus é misericórdia e graça. Segunda relação que eu queria trazer é o Filho. Como podemos ver Jesus nesse texto? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vemos aqui a inefável inocência do Filho, sem pecado. Ele não conheceu o pecado. A imaculada pureza de Cristo é o prazeroso tópico para a nossa meditação diante de um mundo que vive mergulhado na iniquidade. Olha que coisa tremenda. Um ser que veio sem pecado para salvar um mundo que é mergulhado em pecado. Um ser santo, um ser que com toda a sua santidade, com toda a sua pureza, desce, entra num corpo humano, nasce segundo a lei, cumpre as obrigações da lei para salvar um povo que não era merecedor. Isso se chama graça, isso se chama amor, isso se chama misericórdia. Só
Deus em Cristo Jesus pode e poderia fazer isso por nós. A imaculada pureza de Cristo nós podemos ver também em 3 declarações bíblicas. Lá em 1 João 3, 5, na parte B, diz assim: não há pecado nele. 1 Pedro 2, 22 a 22, na parte A, diz assim: o qual não cometeu pecado, não conhecia o pecado. Lá em Hebreus 7, 26, podemos ver também a pureza de Cristo, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Cristo era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, como tal era santo, inofensivo, separado dos pecadores. Assim, pela sua milagrosa concepção, o Senhor Jesus foi isento do contágio do pecado original, que contamina todo o descendente caído de Adão. Olha, o anjo, quando chegou diante de Maria, disse assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que de ti há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1,35. A pureza de Cristo era imaculada, impecável, imutável. Ele estava livre de qualquer transgressão do pecado. O pecado para Cristo era apenas algo absolutamente estranho à sua natureza, como algo à parte de si, como algo que ele, como santo, abominou completamente. Cabe salientar também que estar sem pecado era uma qualificação indispensável de Cristo para tornar-se nosso substituto. Por quê? Porque a lei cerimonial no Antigo Testamento dizia que apenas os animais que não tinham defeito poderiam ser usados em sacrifícios diante de Deus. Então, Cristo, como representante, como um cordeiro pascual, o cordeiro de Deus tinha que ser sem defeito também. Então, por isso, ele cumpriu toda a lei cerimonial para que pudéssemos realmente alcançar. Por isso que quando nós falamos da lei cerimonial no Antigo Testamento, nos faz lembrar que ela é uma sombra daquele que haveria de vir, Cristo. Lá era uma sombra. Cristo veio pessoalmente. Nosso sumo sacerdote tinha que ser inteiramente sem qualquer pecado pessoal, a fim de oferecer um sacrifício imaculado, para satisfazer a justiça de Deus e alcançar o favor de Deus. Também deve ser claramente entendido que, sendo feito pecado por nós, a imaculada natureza do Redentor não mudou, nem a santidade da sua pessoa foi manchada no menor grau. Olha, o pecado foi imputado a Cristo na cruz, mas ele não pecou. Não podemos dizer que Cristo pecou, não, foi imputado a ele. A culpa que estava sobre nós, como seres humanos, pecadores, foi imputado a Cristo na cruz. Ele levou todo o pecado lá na cruz. Por isso ele exclama a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora ali todo o pecado da humanidade estava com ele. Cristo sofreu, Cristo estava sofrendo ali a dor física e espiritual do pecado sobre a vida dele. Então o pecado foi imputado a ele na cruz, mas ele não pecou de maneira nenhuma. O Senhor Deus fez cair sobre ele, que é o nosso mediador, a iniquidade que estava sobre nós. A culpa de todos os pecados do povo de Deus foi levado à conta do Redentor. E a lei o tratou dessa forma. A lei o tratou como culpado. A lei o tratou como alguém que poderia ter cometido o pecado, mas ele não pecou. Ele apenas carregou, se assim podemos dizer, apenas. Não, ele carregou todo
o nosso pecado. Ele carregou toda a nossa culpa. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele é o nosso mediador. Por causa de Cristo, por causa da cruz, nós podemos chegar diante do Pai e dizer: Abba, Pai. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, Deus querido, Deus poderoso, Pai meu, Pai nosso. Como Cristo mesmo ensinou: Pai nosso que está nos céus. É assim que nós podemos chegar diante de Deus, mas só por intermédio desse Cristo maravilhoso que cumpriu toda a lei para nos salvar. Como era requerido do povo de Deus no passado, que comesse o cordeiro pascual com ervas amargas. Quando eles celebravam a Páscoa no passado, eles comiam cordeiro com ervas amargas, justamente para lembrarem da dor, do amargo, do fel que era viver no Egito, no pecado, vivendo na escravidão. Então, todas as vezes que eles comemoravam a Páscoa, a saída, a libertação do povo do Egito, eles comiam o cordeiro com ervas amargas, para lembrar o amargor, para lembrar como era ruim aquele momento que eles passaram lá. Então, dessa mesma forma, nós somos chamados a sério para levar a sério o temível preço que teve de ser pago na cruz pela nossa salvação. Não foi um preço barato, não foi algo que qualquer um poderia fazer, foi o próprio Filho de Deus. A redenção, ela é caríssima, ela é dispendiosa, tão infinitamente dispendiosa que o santo foi feito pecado por nós. Não tem maior graça do que isso da parte de Deus. O santo foi feito pecado por nós. Na lei levítica, lá em Levítico 16, 21 e 22, diz assim: no dia anual da expiação, nos foi dito que, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar um bode vivo, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Havia nessa figura uma real transferência de todas as iniquidades do povo de Deus para a cabeça da vítima. Da mesma forma, somos informados que o Senhor Jesus fez cair, que o Senhor Deus fez cair sobre Cristo o pecado de todos nós. E, portanto, o apóstolo Pedro declara que Cristo, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Cristo não apenas suportou a penalidade que nossos pecados mereciam, mas até a culpa e a violação da lei foi cobrado dele. Tudo caiu sobre ele. Não só a culpa, não só a violação, mas tudo foi cobrado dele como pecador, como malfeitor, mesmo ele não tendo sido nenhuma dessas coisas. Olha, Cristo se fez homem, habitou entre nós para nos salvar, para nos limpar, para nos dar uma nova esperança. Então, é essa esperança que nós vivemos, é nessa esperança que nós caminhamos, é nessa esperança que nós nos levantamos, é nessa esperança que nós seguimos a nossa vida, sabendo que lá no final há algo melhor preparado para nós, porque foi o próprio Cristo que resgatou, foi o próprio Deus que fez. Então, irmão, não discuta sobre isso, não tenha dúvida sobre essas coisas, não tenha dúvida sobre a salvação, não tenha dúvida sobre o seu chamado, porque se Deus te chamou, Ele é poderoso para te capacitar. Se Deus te chamou, Ele é poderoso para te levar onde Ele quer que você vá. Então apenas siga-o, apenas coloque-se na posição e diz: Senhor, como Isaías disse, olha, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio nas suas promessas. Cristo era culpado aos olhos da lei porque Ele tomou o lugar e agiu como fiador do seu povo pecador.
o terrível peso da culpa acumulada de todas as iniquidades do povo sendo colocado sobre ele. Você imagina o peso que Cristo passou ali na cruz. Você imagina a angústia que Cristo passou na cruz pelos nossos pecados. Isso já nos incomoda, isso já nos comove a estarmos diante dele. Isso já nos comove a fugir do pecado, a fugir da aparência do mal. Mas nós só podemos ter essa atitude se estarmos constantemente olhando para a cruz. Se estarmos constantemente olhando para o sacrifício dele. Essa imagem não pode sair da nossa mente, porque esta imagem que vai demonstrar e mostra o quão falho nós somos, porque o quão merecedor do inferno nós éramos, porque Cristo teve que vir e morrer em nosso lugar. O Senhor Jesus foi feito pecado por nós, isto é, nosso lugar, pois a ideia de substituição é necessariamente envolvida na própria natureza dessa transação. A vítima imaculada tomou o lugar dos violadores da lei e por isso ele deve morrer. E foi assim que ele morreu. E não só tomou o nosso lugar, e não só foi feito pecado por nós, ele também foi feito maldição por nós, porque maldito era aquele que estava pregado no madeiro. Então ele se fez maldição também por nós. Todas as maldições que poderiam vir sobre as nossas vidas, referentes à lei, referente ao pecado de Adão, Cristo aboliu todas elas na cruz. Você não tem nenhuma maldição sobre a sua vida. Você tem a bênção de Cristo sobre a sua vida. Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque o preço foi pago e um alto preço, meu irmão. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor por isso. Isso é motivo de nós glorificarmos. Isso é motivo de nós exaltarmos esse Deus maravilhoso, esse Deus santo que nos salvou. Não deixe que as coisas do mundo, não deixe que as preocupações do mundo, não deixe que as preocupações, que os afazeres afaste você de uma comunhão íntima com o Senhor. Afaste você de ter algo, um encontro mais profundo com Deus. Ele está com seus ouvidos abertos a todo momento para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, porque Ele te ama, Ele me ama, porque se Ele não amasse, Ele não tinha enviado o seu Filho para nos salvar. Essa convicção nós temos que ter. Naquele momento na cruz, o céu foi aberto, o fogo desceu sobre aquele substituto e consumiu todo o holocausto. E nesse momento, o aroma suave, a fragrância aceitável, o cheiro suave chegou no trono de Deus. E Deus nos reconciliou com Ele. Deus aceitou aquele sacrifício. Deus aceitou aquela substituição que Cristo fez, porque Cristo entrou em nosso lugar. O Senhor não apenas era isento do pecado original e livre de toda transgressão pessoal, mas Ele era perfeitamente conformado com a vontade de Deus. Ele obedeceu a Deus em tudo. Ele era um filho, foi e é um filho obediente. A perfeita obediência de Cristo rendeu a lei vicária sobre ele, sendo realizada no lugar e em favor do seu povo. Traz consequência para nós a vida eterna, a adoção, a participação na família de Deus. Nós fomos adotados por meio daquele sacrifício, por meio daquele tamanho desprendimento de Deus, de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós fomos salvos, fomos lavados, fomos remidos por Ele, e isso é o que nós temos que ter em mente. Então Cristo, Ele fez o sacrifício por nós. Ele amou a igreja, Ele amou o povo, Ele foi obediente a Deus e obediente até a morte, e morte de cruz. Terceiro ponto que eu queria meditar nesta noite em relação a esse versículo é em relação ao povo. O que esse verso nos mostra em relação a nós como seres humanos? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resta-nos agora ver a culpa do homem, a sua libertação
e a sua justiça, se há justiça no homem, né? Primeiro, a nossa culpa, a nossa criminalidade. Foi porque estávamos sob a maldição da lei que o Santo de Deus foi feito pecado por nós. Aí podemos perceber os deméritos terríveis de nosso caso. Um remédio tão drástico e caro mostra a evidente desesperança da nossa condição por natureza. A nossa condição, a nossa natureza era tão pecaminosa que teve que o Filho de Deus descer para nos salvar. Aí nós vemos a condição. Então o pecado não é algo que tem a se brincar, não é algo supérfluo. Hoje, falar em pecado, em muitos lugares, até em igrejas, é proibido. O ser humano fora da igreja, então, vê o pecado como algum desvio de conduta, vê o pecado como algo que é um desvio moral apenas, e quer tratar isso às vezes pela psicologia, às vezes quer tratar isso por uma outra ciência, mas o principal para trabalhar o pecado é reconhecer que é culpado, é reconhecer. E se a pessoa não tem a capacidade de reconhecer que é pecador, ela não vai ter a necessidade de procurar um Salvador. Essa é a estratégia do inimigo hoje, essa é a estratégia de Satanás hoje. Ou seja, a pessoa não sentir culpa pelo pecado, porque a culpa nos leva a procurar um perdão. A culpa nos leva a procurar um Salvador. Tem uma frase de Nietzsche, um filósofo, lá no século XIX para o século XX, que ele dizia que Deus está morto. Mas ele dizia assim: Deus não está morto porque deram um tiro nele e mataram. Não, Deus está morto porque vai chegar um dia em que a geração, que os seres humanos vão estar tão preocupados consigo mesmo, que esquecerão de que há um Deus. E nós chegamos nessa época. Muitos vivem a sua vida como se Deus não existisse. Ou até muitos dizem assim: Deus existe, mas não está preocupado com o ser humano. Essas são as desculpas que levam muitos a não crer em Deus, ou achar que o pecado não tem influência nenhuma sobre a vida dele. Mas, meu irmão, eu te digo que o pecado tem uma grande influência. O pecado, ele transforma a pessoa em escravo. Ele fica escravo daquele pecado, ele fica escravo das suas iniquidades. E se ele não reconhecer que está no pecado, ele jamais vai reconhecer que precisa de um Salvador. Jamais vai reconhecer que precisa de alguém superior para salvá-lo. Muitos hoje, quando você prega, fala até assim, ou quando você evangeliza, fala: olha, eu nasci, até hoje eu não cometi nenhum pecado, porque eu não maltratei ninguém, eu não matei ninguém, eu não menti. Isso não é suficiente. O pecado não é algo apenas moral, que é apenas desvio que acontece na nossa vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para alcançar essa glória novamente, só mesmo por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então o pecado, ele tem uma grande influência sobre as nossas vidas. E o remédio que foi dado foi drástico. E mostra então o poder, o terrível poder do pecado, que se alastrou desde Adão a todos os seres humanos e chegou até nós. Mas graças a Deus que temos a obra do Senhor Jesus Cristo, que foi feita ali na cruz para nos salvar. Nós aprendemos melhor como Deus avalia o pecado pela forma como ele foi pago. Em nenhum lugar nossos pecados são tão evidentes como na cruz. Em nenhum lugar. Você pode comparar com qualquer coisa. Não tem como ter algo maior para olharmos a não ser a cruz. Porque foi lá que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós vimos o quão grande e terrível é a nossa natureza pecaminosa. Nada é tão calculado para nos humilhar
por causa do nosso pecado, como a contemplação pela fé de Cristo, sendo feito maldição por nós. Segundo, nossa libertação era algo que estava totalmente além das nossas próprias forças. Não tínhamos ou não temos como fazer a não ser por meio de Cristo. Era impossível que pudéssemos desfazer o pecado. Igualmente era impossível que nós pudéssemos oferecer a Deus uma satisfação pelas nossas incontáveis transgressões. Não tem como. Não tem como eu pagar uma penitência para agradar a Deus. Não tem como eu comprar uma indulgência para alcançar o perdão de Deus. Só mesmo por meio do Senhor Jesus Cristo. Nosso caso era totalmente sem esperança. A não ser que a misericórdia divina tenha piedade, nós devemos inevitavelmente perecer. E era o que estava acontecendo. Nós estávamos perecendo, mas Cristo nos resgatou. Essa misericórdia ordenou que ninguém menos do que o Filho de Deus deveria tornar-se homem, tomar nosso lugar, assumir nossas responsabilidades e pagar as nossas dívidas. Só Ele pagou a sua dívida. Só Ele foi quem comprou com alto preço. Foi pelos sofrimentos de Cristo que nós somos eternamente libertos da condenação, do lago do fogo e enxofre. Terceiro, a nossa justiça. A nossa justiça, a própria Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Mas nós nos tornamos justiça em Deus, por meio de Cristo. O que Ele quer dizer com isso? Não que nós temos justiça hoje, mas que nós fomos justificados pelo Senhor. Ou seja, da mesma forma que Deus imputou a Jesus ali o pecado, Ele imputou a nós também a justiça, porque não tínhamos como fazer justiça. Nós somos devera sem justiça alguma. Nós, muitas vezes, no nosso próprio senso, nós julgamos parcialmente, de maneira parcial. Deus não, Deus julga de maneira imparcial. Ele julga cada um de maneira imparcial. Nós, muitas vezes, pelos nossos valores, pela nossa teologia, pelos nossa política, nós julgamos parcialmente, de acordo com um ponto de vista específico. Deus não. Deus foi imparcial. Todos estavam condenados. Ele falou: eu vou enviar o meu filho para salvar esse povo e reconciliá-lo comigo. Porque eu sou Deus, eu sou soberano. Então, na essência, nós não somos justos. Em essência, nós não somos justos. Mas em Cristo, Deus nos fez justos diante dele. Quando Deus olha para nós, Ele olha com um olhar de misericórdia. Fazendo uma ilustração, é como se Cristo fosse um filtro. E Deus olha para nós por esse filtro, por meio de Cristo, e em Cristo Ele nos vê justos. Porque se Cristo não estivesse, Deus nos olhasse diretamente para nós seríamos fulminados, porque somos imperfeitos. Mas pela misericórdia dele, Ele olha para cada um de nós por meio do sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Da mesma forma que Cristo foi feito pecado por nós, a saber, Deus imputou toda a culpa das nossas iniquidades sobre Ele, assim nos tornamos também justiça de Deus nele, em Cristo, porque Deus imputou a nós todos os méritos de Cristo ao magnificar a lei pela sua obediência. Assim como a nossa culpa foi lançada em Cristo, então a sua justiça foi colocada sobre nós. É uma questão de substituição. Deus imputou a Cristo o pecado, a culpa e as transgressões que eram nossas. Deus imputou a justiça que estava sobre Cristo, sem pecado, imaculado, puro, imputou essa justiça a nós. E nós só podemos entender isso por meio da graça, da misericórdia e da soberania de Deus, porque não há como entender se não for assim. O preço foi pago quando Cristo morreu, mas nossa posse real mesmo é quando estamos enxertados
nele pela fé. Se você tem fé em Cristo, você está enxertado nele, e as recompensas que ele conquistou na cruz são imputadas a você também, e isso tudo pela fé. Por isso que eu falei no meio da pregação, nós não temos nenhuma maldição sobre as nossas vidas, porque Cristo quebrou toda a maldição na cruz do Calvário. Tudo que era lançado sobre nós ficou sobre ele naquela cruz, e nós somos feitos filhos de Deus, santos em Deus, separados para a obra de Deus. Então não desanime na sua caminhada cristã, ainda que as dificuldades venham sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. A própria Bíblia diz, olha, tem milhares de irmãos participando de coisas piores ainda do que nós. E a Bíblia mesmo diz que a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir eterno gozo para nós, eterna alegria. Por fim, Deus está satisfeito com a obediência que Cristo realizou no lugar do seu povo, e sinalizou sua aprovação, trazendo dos mortos nosso fiador e sentando-o à sua direita. Deus aceitou o sacrifício, ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo e colocou à sua destra. E Ele hoje reina como nosso sumo sacerdote, como aquele intercessor. E Ele recebeu essa justiça como um resgate perfeito para nós, pois é o preço que Cristo pagou para libertar seu povo de descer no poço da destruição eterna, e pelo qual obteve para eles, para nós, a glória celestial e eterna. Essa obediência perfeita de Cristo é colocada na conta de todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. A fé não é parte dessa justiça, mas é através da fé que ela é recebida e se torna disponível para a salvação. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E Paulo aos Efésios diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é Deus que imputou a nós essa justiça, esse amor, essa graça. Agora nós temos que crer. Para você receber, você tem que crer naquele que te chamou. A fé percebe e reconhece a adequação e a excelência da justiça de Cristo e cordialmente a adota, como diz Isaías 61:10. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com veste da salvação e cobriu-me com o manto da justiça. Esse é o vestuário impecável que é dado pelo Senhor Jesus para todos aqueles que ouvem a sua voz, para todos aqueles que largam, deixam tudo e seguem. Aqui então está a grande boa nova do glorioso Evangelho, que somos feitos justiça em Cristo. Assim aprendemos a conhecer o amor daquele em quem temos crido. É dessa forma que o Evangelho se apresenta para nós, um Deus misericordioso, um Deus santo, um Deus totalmente alheio ao pecado, totalmente fora do contexto do pecado. Se fez carne, habitou entre nós e foi entregue na cruz para nos salvar. A justiça de Cristo é o lugar onde o olho do crente deve estar sempre direcionado. Olha, foi pela justiça dele, foi pela graça dele que eu estou aqui, que você está aí, é pela graça dele que nós estamos caminhando. Sobre essa justiça o povo de Deus deve descansar, sobre essa justiça ele deve viver, sobre essa justiça ele deve morrer. Nessa justiça ele deve aparecer diante do tribunal, nesta justiça ele deve permanecer para sempre na presença do justo Deus. Robert Haldane falou isso. Bem, então podemos exclamar como salmista: a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia. Sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua justiça e somente dela. Salmo 71, 15, 16. Amém? Que eu espero que essa palavra possa te animar. Espero que essa palavra possa recobrar
a sua esperança no Senhor, porque Ele te salvou, porque Ele me salvou, porque Ele tem conduzido as nossas vidas com amor, com carinho, e a sua vida está nas mãos do Senhor em todo o tempo. Creia sempre nisso. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, os nossos familiares estão nas mãos do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar para encerrarmos. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. Agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra. Agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Agradecemos por tão grande sacrifício, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, Senhor. Pai, a cada dia nós tomamos consciência de que não somos nada, que não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor nos salvou, a graça do Senhor nos conduz, a justiça do Senhor está sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a cada dia a olharmos para a cruz, a olharmos para o Senhor, a termos a plena compreensão daquele sacrifício maravilhoso, a termos a plena compreensão de que fomos resgatados porque nós estávamos terrivelmente em pecado, Senhor. O Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos aproximou de Ti e nós podemos clamar ao Senhor como estamos fazendo nesta noite. Clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, clamamos por misericórdia sobre as nossas famílias, sobre os nossos entes queridos, sobre os nossos filhos, Senhor, sobre os Teus servos, aqueles que servem a Ti. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre as nossas vidas, como eu creio que está a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencermos todas essas barreiras, essas dificuldades que têm se levantado sobre as nossas vidas. Nos ajuda a andarmos com esperança, a andarmos com alegria, com gratidão diante do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Tira todo o desânimo, toda a falta de alegria, toda a desesperança do teu povo, dos teus servos, Senhor, e que possamos recobrar, Senhor, a nossa esperança em Ti, em cada momento da nossa vida, Senhor, que ao olharmos para um lado, para o outro, para trás, para frente, possamos sempre estar com os olhos fitos em Ti, com os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Eu agradeço a Ti por esta noite, por cada pessoa, cada irmão que está ouvindo, que ouviu esta mensagem, que está ouvindo esta oração, que a graça do Senhor esteja sobre cada um, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.